São José recebeu em sonho a mensagem do Senhor que deveria fugir com a família para o Egito e depois retornar à sua casa. Os evangelhos narram que José, Maria e Jesus foram uma família migrante. A família de Newton em Fátima vive a mesma experiência de José, Maria e Jesus como migrantes há aproximadamente 20 anos. Saíram do Brasil há quase 17 com o primeiro filho e estabeleceram-se em Fátima mais recentemente. Contudo, a história não foi tão linear assim. A minha mãe já estava no Japão e ela me falou, vem para cá, né, porque aqui pelo menos a questão de ganhos é bem melhor do que o Brasil. Então, eu decidi ir para lá, num momento de dificuldade, né, e também algo assim que eu na verdade eu não gostaria de ir muito para lá porque eu tive um irmão mais velho que sofreu um acidente no Japão e faleceu lá, né? Então eu tinha assim alguns receios, né, de poder encarar essa viagem, mas por minha mãe também estar só e também pela própria necessidade eu acabei aceitando. Quando ele tomou a decisão de ir para o Japão, a gente ainda namorava, éramos noivos, a gente ainda não era casado. Então ele me falou, eu vou para o Japão com a minha mãe. E eu falei para ele, então ou a gente casa ou a gente termina, porque eu não vou ficar te esperando. E aí deu certo, porque ele foi para o Japão, depois eu marquei o casamento, marquei tudo, ele voltou, a gente casou na igreja. Em 2017, quando o Papa Francisco ele abençoou no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, ele abençoou, foram 5 imagens e foi uma para cada continente, né? E eu, por dentro das notícias, eu vi que uma ia na nossa paróquia. No caminho, né, ela me fala assim, eu acho que nem ela percebeu. Ela falou assim, vamos embora para Portugal? Aí eu olhei para ela e falei, sério? Eu falei, né, porque a gente estava estabilizado assim, né? E ela falou assim, porque... Ela até falou assim, eu queria tanto morar na casa no país onde o meu pai nasceu, né? E aí foi que me veio assim no coração. Tem um diácono que ele esteve na celebração do nosso casamento e uma das coisas que ele nos disse foi assim, né? Ele falou para a Fátima e falou para mim que você está casando não para você ser feliz, mas para fazer o Newton feliz. Aí me veio assim, ela me fez feliz indo para o Japão comigo. E quando ela me falou isso, eu tenho certeza que eu acho que eu também estaria retribuindo, né, a ela aquilo que ela fez comigo. É hora de fazer ela feliz, realizar os sonhos dela. Nunca vi assim dificuldade em ter os meus filhos, nunca pensei, vou voltar para o Brasil ter os meus filhos, ou não vou ter porque eu estou longe da família, ou porque, né, eu estou aqui. Eu sempre tive no meu coração aquela, sabe, que eu tinha que construir minha família, independente de onde eu estivesse. No país do sol nascente, viviam na cidade de Nishiushi, estado de Aitken. Precisavam percorrer grandes distâncias até uma igreja católica mais próxima. Numa população de mais de 126 milhões de habitantes, os católicos correspondem a cerca de 0,42%. Onde nós morávamos, para nós irmos para a missa ou para o grupo de oração ou para a adoração, nós andávamos mais ou menos por volta de 20 quilômetros, né? Então, assim, eram todos os domingos, sábados, os eventos que tinham, a missa em japonês, a participação com a comunidade japonesa. Então, aos finais de semana, eram esses 20 quilômetros para ir e 20 para voltar. Um dos motivos da mudança para Portugal foi a educação das crianças e a vivência da fé. A mãe precisou ir na frente com os 5 filhos, mas uma recomendação clara foi deixada pelo pai. O Samuel estava já num período da escola que tinha que decidir, ou ficava ou saía de lá, porque ele já ia para o secundário e lá já é uma fase assim de mudança mesmo na vida do menino, né? E aí o Newton falou assim, então vamos começar a arrumar as coisas, né? Para ir. Você vai ter coragem de ir com as crianças? Eu falei, vou. Eu vou sim. E aí a gente arrumou tudo, né? E chegou o ano que eu fiquei... Então, eu tive o Benício.
O Benício nasceu em 2021, em março de 2021, e o Newton falou assim, e agora? O Benício vai estar com 1 ano e 4 meses, né? O Benício vai estar com 1 ano e 4 meses. Você vai ter coragem de ir? Eu falei, não, eu vou. Aí chegou uma hora que teve a pandemia, a bendita da pandemia, né? A gente passou por isso também. E mudou tudo as coisas, tanto lá quanto aqui. Aí o Newton falou assim, agora eu não vou poder ir junto mais. Agora você vai ter que ir com os meninos e depois eu vou. E eu vim com as crianças na frente, veio todos eles, o que coube em quatro malas, né? Eu coloquei dentro de 4 malas, o que coube, o essencial assim para eles. E vim direto para a casa que eu tinha alugado, sem conhecer nada, sem conhecer Portugal, sem conhecer ninguém, praticamente, né? E vim assim, com a fé e com a coragem, assim, vim segura, mas ao mesmo tempo também insegura, porque o chefe da casa, o chefe da família não estava, né? E uma das coisas, assim, que ele me disse antes de eu embarcar, ele falou assim, você tá levando o que eu tenho de mais precioso. Desculpa. Você tá levando o que eu tenho de mais precioso. E a minha maior preocupação é de vocês não... a minha maior preocupação é de vocês abandonarem a igreja lá. Ele falou. A minha maior preocupação é vocês se afastarem da igreja. Né? Então, eu já viajei com essa missão. Newton testemunha sua amizade com São José, em quem se inspirou para ter uma importante conversa com o filho mais velho. Estava lá no Japão e por telefone eu perguntei para ele, filho, e aí, como é que tá? Quer voltar ou quer ficar? Aí a resposta dele foi espetacular. Ele falou assim, papai, para mim, aqui sempre foi a minha casa. Então, eu falei, então nós acertamos, né, filho? Então, e é isso que realmente me trouxe, né? Logo que eu cheguei também, a paz em Portugal, aqui em Fátima, né? Eu acho que nós acertamos, porque eu nunca vi meus filhos assim tão felizes, e com tantos amigos, e não ter que brigar para ir para a escola, sabe? E eles sentem vontade de ir para a igreja. E o João Marcos mesmo, que não saía de casa, não tinha amigo, e chorava para ir para a escola no Japão aqui, ele vai sozinho, ele conversou com o padre para ser acólito, e vai para a escola feliz. Então, assim, aqui a gente se sente em casa, no Japão a gente não se sentia em casa. E eu acho que a gente acertou, porque para nós pais, o principal é ver os filhos felizes, né? E se eles estão felizes, nós também estamos. O filho mais novo, Benício José, nasceu no ano de São José, instituído pelo Papa Francisco para decorrer de 8 de dezembro de 2020 até a mesma data de 2021, uma celebração por ocasião dos 150 anos de declaração do santo como padroeiro universal da Igreja. Além de sua relação pessoal com José, o pontífice esteve atento ao que o mundo vivia naquele momento ao proclamar o Ano Josefino. Como sabemos, ele divulgou muito aquela imagem de São José a dormir e como o Papa Francisco gosta de lá deixar as suas preces, as suas petições debaixo da figura de São José enquanto dorme. Porque o Papa Francisco descobriu claramente a força da oração e da oração contemplativa. Este homem é também um grande mestre da vida contemplativa. Porquê? Porque ele é o homem do silêncio. E não há oração, não há vida de contemplação sem silêncio. E São José é um homem muito silencioso. É o homem do faça-se. Se a Virgem Maria disse, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, São José disse-o não com palavras, mas disse com as suas atitudes. Não podemos esquecer quando o Papa Francisco escreveu aquela exortação Patris Corde para ressaltar a figura de São José, ele escreveu a seguir à pandemia, ou ainda em experiência de pandemia, exatamente para ressaltar a figura de tantos homens e mulheres trabalhadores anónimos, tantos pais e mães de família anónimos e que foram tão importantes numa situação crítica,
Como José foi tão importante na vida de Maria e de Jesus em situações críticas. Na carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco elencou diversas características de São José. Entre elas, pai com coragem criativa. Ele comentou sobre essa criatividade do carpinteiro de Nazaré, que soube transformar problemas em oportunidades, sempre confiando na divina providência. Eu tenho uma imagem que eu guardo da Sagrada Família, que é justamente São José à frente, conduzindo, né, Nossa Senhora e Jesus atrás, né? Então, essa foi a minha confiança, porque ele é um modelo para cada pai, né? Eu acredito nisso, que São José, diante de tudo aquilo que ele demonstrou, por mais que ele não falou, né, mas a palavra de Deus refere-se muito a ele, né, do grande exemplo que ele é, o homem de fé. Eu falo assim que José foi o primeiro mariano por caminhar ao lado de Nossa Senhora, e também foi o primeiro que adorou a Jesus assim em suas mãos, né? O operário, artesão e carpinteiro é modelo de pai, tanto para quem assume uma paternidade biológica, espiritual ou adotiva. Este acolhimento que José faz de Maria e de Jesus permite que toda a sua afetividade, ou seja, José era um homem que, tanto quanto nós podemos entrever, ele tinha expectativas de constituir com Maria uma família normal. Mas Deus entra na vida destas duas figuras, de Maria e José, e diríamos que troca-lhes os planos. E então José faz o seu caminho e vai aceitar ser o pai espiritual, diríamos, ou seja, José é talvez o primeiro homem a descobrir de forma tão explícita a força da paternidade espiritual. São José nos ajuda a todos os pais, sejam biológicos, sejam os pais espirituais e sobretudo a nós sacerdotes e consagrados. São José diz-nos muito, porque primeiro nos convida a ter uma relação íntima com Jesus, uma relação muito próxima, muito amiga, num trato constante. Porque quem melhor do que o José, que viveu diariamente com o menino Jesus, com o seu filho, bebé, criança, adolescente, jovem. Foi no Japão que a família cresceu e, apesar dos desafios, manteve viva a esperança no sol da justiça, o Filho de Deus feito homem. A alfabetização em japonês permitiu também aprender a rezar as Ave-Marias a Nossa Senhora. Ave Maria, megumi ni shita kata, shu wa anata to tomo ni oraemasu. Anata wa onna no uchi de shukufuku sare, gotai nai no onkon Iesu mo shukufuku sarete imasu. Kami no haisei Maria, watashi tachi tsumibito no tame ni, ima mo shii wo mukaeru toki mo o inori kudasai. Amém. O Santo Padre ressalta que São José, através do seu silêncio eloquente, é um exemplo a imitar. Patrono universal e em todas as línguas, os fiéis podem pedir: São José, rogai por nós. Chichi no hi omedetou gozaimasu. Sei Yosefu, watashi tachi no tame ni notte kudasai.